Olá, eu sou Eduardo Molina, professor de História, e você está no canal O Historionauta. No vídeo de estreia deste canal, vamos falar sobre uma das civilizações mais antigas e fascinantes da história, o Egito Antigo. Seus templos, pirâmides, múmias e faraós serviram de inspiração para diversos filmes famosos, como por exemplo Cleópatra, Deuses do Egito, A Múmia e O Retorno da Múmia. Disse o historiador grego Heródoto no século V a.C. esta frase. Na verdade, esta frase. O Egito é uma dádiva do Nilo. E isso porque, num território desértico, foi graças ao rio Nilo que a civilização egípcia pôde se desenvolver. Mais ou menos entre os meses de julho a novembro, o rio Nilo passa por um período de cheias. E quando as águas voltam ao normal, as margens que ficaram cobertas por água se tornam férteis, o que possibilitava a agricultura, que era a principal atividade econômica dos egípcios. Eles cultivavam trigo, centeio, frutas, linho e papiro. O papiro é uma planta cuja parte interna do caule, depois de cortado em finas tiras, que são molhadas, sobrepostas, cruzadas e finalmente prensadas, originam o papiro, uma espécie de papel. Aqui temos um exemplo de um papiro que eu comprei numa viagem que eu fiz ao Egito 3 anos atrás. Um papiro original. Se bem que foi isso que o cara da lojinha me disse. Eu bem que achei barato demais. Cronologicamente, podemos dividir a história do Egito em alguns períodos. E apesar de alguns historiadores e arqueólogos preferirem utilizar como referência as 30 dinastias egípcias, a divisão mais habitual é aquela que divide a história do Egito em período pré-dinástico e o período dinástico, sendo que este último se subdivide em 3 grandes períodos, conhecidos como impérios: o Antigo, o Médio e o Novo Império. São períodos de prosperidade, mas intercalados por períodos de crise econômica, política ou social. São chamados de períodos intermediários. Há aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, já havia agrupamentos humanos vivendo às margens do rio Nilo, praticando agricultura e criação de animais. Esses agrupamentos foram se dividindo em pequenas associações independentes, chamadas de nomos, e governadas por um líder conhecido como nomarca. Com o passar do tempo, os nomos foram se dividindo em 2 territórios distintos: os nomos do Alto Egito e os nomos do Baixo Egito. Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, um guerreiro que havia conquistado os nomos do Alto Egito avança, conquista os nomos do Baixo Egito, tornando-se assim o primeiro faraó e dando início à primeira dinastia egípcia. No total foram 30 dinastias, do primeiro faraó, conhecido como Menés, ou também Narmer, até a famosa rainha Cleópatra. Durante o Antigo Império, os faraós conquistaram muito poder e governaram sob uma teocracia, ou seja, um tipo de governo em que eles eram considerados representantes dos deuses. No caso do Egito, os faraós eram considerados próprios deuses, deuses vivos. Eles mandaram construir templos, palácios e, por exemplo, na quarta dinastia, faraós mandaram construir grandes túmulos, que são as famosas pirâmides. Quéops, Quéfren e Miquerinos são as mais famosas. A partir da sexta dinastia, o poder dos faraós se enfraquece, principalmente devido a conflitos entre eles e os nomarcas. Inicia-se então o período conhecido como Médio Império, que vai de mais ou menos 2.100 anos antes de Cristo até o século XVI a.C., uma época em que príncipes do Alto Egito restabelecem o seu poder e modificam a capital de Mênfis para Tebas. Foi neste período que houve a invasão de um povo asiático, conhecidos como Hyksos. Eles chegaram invadindo o Egito e trouxeram cavalos,
armas de ferro e de bronze, e governaram durante a 15ª dinastia. Foi neste período também que os hebreus chegaram no Egito. Com a expulsão dos Hicsos, inicia-se um novo império, um período marcado por expansionismo e imperialismo egípcio. Neste momento, 2 faraós se destacaram, por 2 motivos diferentes. Primeiro, nós tivemos um faraó chamado Amenófis IV, que governou durante o século XIV a.C. e ficou conhecido porque simplesmente trocou a religião egípcia do politeísmo para o monoteísmo. Ele estava incomodado com o grande poder dos sacerdotes e decidiu então instituir o culto a apenas um deus, Atom, representado pelo disco solar, e governou ao lado de sua rainha, a famosa Nefertiti. Foi o seu filho, Tutancâmon, o responsável por restabelecer o politeísmo para os egípcios. Outro faraó que se destacou neste período foi Ramsés II, que governou o Egito durante a 19ª dinastia. Governou por 66 anos, num período de expansionismo, de várias conquistas. Ele era apaixonado por grandes construções, por arquitetura, e mandou erigir alguns templos em sua homenagem. Por exemplo, o templo de Abu Simbel e o túmulo de sua esposa, a rainha Nefertari. A partir do século VII a.C., o Egito começa a sofrer algumas invasões. Por exemplo, os assírios, um dos povos da Mesopotâmia, invadem. No século seguinte, no ano de 525, os persas, comandados por Cambises, invadem o Egito. É um período conturbado pelas disputas pelo poder e os persas acabam governando o Egito durante a 27ª dinastia. Em 332 a.C., Alexandre o Grande, o famoso conquistador macedônico, invade e conquista o Egito. Na verdade, ele é recebido como um grande libertador. Ele se declara faraó e manda construir aí a famosa cidade de Alexandria, um grande centro cultural da antiguidade. Com a morte do Alexandre, o seu império ele é dividido entre seus generais. O Egito fica com Ptolomeu. Ptolomeu então se torna um faraó e dá-se início à dinastia Ptolomaica, que durou muitos anos. Nós temos do Ptolomeu I até a rainha Cleópatra, a última rainha a governar o Egito, quando o Egito passa para as mãos dos romanos. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a mitologia, sobre a religião, sobre algumas curiosidades envolvendo pirâmides, palácios e templos egípcios. Então, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, comente e ajude aí o canal a crescer. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro vídeo e a partir de agora vocês podem acompanhar um pouquinho mais de perto aqui muita coisa legal sobre história. Bom, eu sou Eduardo Molina e se inscreva no meu canal, o Historionauta.